Irmãos, vamos abrir as Bíblias em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Amém, irmãos? Existem versículos maravilhosos na Bíblia, né? São passagens que mexem com a vida da gente. Muitas vezes passamos por algum momento que marca alguma passagem da Bíblia, alguma história. E tem alguns que Deus fala conosco de forma muito forte. Porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, nós fomos todos chamados. Todos nós. A nossa igreja está cheia, mas mesmo assim faltou muita gente hoje no culto de domingo. No culto da família, no culto mais importante que tem. Nós viemos cultuar, que significa adorar a Deus, engrandecer o teu santo nome, louvar a Deus, como um gesto de agradecimento para nossas vidas. Só a maneira de hoje acordar, abrir os olhos, ver o dia está um sol lindo, ou o dia fez frio, não importa. Só por esse fato, nós temos que agradecer a Deus muito, 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 muito. Aleluia. Muitas vezes nós acordamos para ir trabalhar e reclamamos: ai meu Deus, tem que trabalhar, mais um dia difícil. Ao invés de agradecer a Deus, ao invés de dizer: mais uma oportunidade de fazer um dia melhor na minha vida, mais uma oportunidade de tratar o meu próximo melhor, e o mais importante de tudo, mais uma oportunidade de falar de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para todos os irmãos: vocês têm falado de Jesus? Eu não estou falando de uma forma fanática, porque você ficar falando toda hora, você vai espantar. Você vai ter um repelente em você que ninguém vai chegar perto de você. Mas falar de Jesus com sabedoria. Não percam oportunidades. Porque assim como disse Jesus, porque é chegado o reino dos céus. Amém? E todos nós somos chamados. Nós não somos chamados quando o Cavalieri ficava pregando para mim, aí falando de Jesus para mim, e vinha plantando essa semente dentro do meu coração. Eu não fui chamado pelo Cavalieri. Assim como cada um tem uma história aqui, o porquê que está aqui hoje na igreja. Algum motivo você tem, ou você veio por vontade própria, ou você está precisando de uma bênção, ou você veio para adorar a Deus. Mas algum motivo você tem. Você não está aqui por um acaso. E chamado você foi não pela pessoa que falou com você, que te apresentou esse Jesus. Chamado você foi pelo próprio Deus. Glória a Deus. Chamado você foi pelo poder do Espírito Santo. É essa ligação que Deus deixou para nós. Foi sim chamado. Deus muitas vezes usa pessoas, servos de Deus, que está próximo, perto de você. Muitas vezes Deus pode usar até um ímpio para falar com você. Assim como a própria Bíblia diz que Deus uma vez usou uma mula, né, pastor? Um jumentinho para falar. Gente, nós fomos chamados para esse mundo, para conquistar espaços. Desde quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para dominar aqui na terra, não para ser dominado, não para ser fraco, para ser uma pessoa com falta de coragem. Deus criou o homem para dominar, assim a Bíblia diz, dominar sobre todas as criaturas. Deus criou cada um de nós aqui para dominar na terra. Só que esse dominar é cheio de amor, não é um dominar fazendo guerra. Apesar de que lá no Antigo Testamento, o Deus tinha que usar muito o povo de Deus, teve que preparar o povo de Deus para aprender a guerrear, teve que preparar um exército para conquistar as terras.
E hoje o exército é diferente. Hoje o exército é você plantar o amor, é você plantar a volta de Cristo. Imagina que glória, Jesus voltar hoje, agora, porque nós não sabemos o momento. Imagina que bênção, subir aos céus. Imagina que bênção a gente poder ver Deus assentado ao seu trono. Nós só aprendemos hoje através da palavra que Deus está sentado ao seu trono, Jesus à sua direita. Imagina você ver todos os apóstolos representando as 12 tribos de Judá. E esse dia vai chegar. E eu quero estar com todos meus irmãos, com todos vocês. Irmãos, eu amo pregar autoajuda. Eu amo pregar motivação. Quando vejo irmãos tristes, cabisbaixo. E pregar pregações de ânimo, pregações que vão levantar a pessoa, fazer a pessoa caminhar diferente, sair diferente daqui, fazer uma semana diferente. Mas só que Deus falou comigo da mesma maneira que, através do pastor, Deus me pegou de surpresa que eu ia pregar hoje. Mas eu sou obrigado a vir aqui até o altar de Deus. Sou obrigado a me santificar. Eu sou obrigado a pregar o que Deus quer que eu fale. E não o que eu tenho vontade de falar. E Deus tem tocado muito o meu coração a dizer. E a frase que ficou marcada para mim, em todos os meus estudos que eu fiz hoje. Nós fomos chamados para reagir. Nós fomos chamados para reagir. Irmãos, existem diferenças de personalidade. Nem todo mundo é comunicativo. Tem gente que é tão introspectiva que ela tem vergonha até de cumprimentar o próximo. Ela tem vergonha de estender a mão para o próximo. Quando alguém vai cumprimentar essa pessoa, às vezes ela olha para o chão e cumprimenta, amém. Mas só que Jesus é capaz de mudar, de transformar cada um de nós. Jesus é capaz de transformar, de moldar nossa personalidade. Assim como Deus disse, assim como um oleiro faz com o barro, ele desmancha todo o vaso, se não ficou do jeito que ele quer, ele faz um vaso novo, um vaso melhor. Assim como Deus um dia fez com Paulo, que se chamava ainda Saulo, e ele perguntou: Saulo, por que me persegues? Depois daquela visão tão linda, iluminada que Saulo até então teve, ele ficou cego por uns dias. Depois Jesus mandou dizer para ele que ele era um vaso valoroso. Da mesma maneira que Jesus disse para cada um de vocês que está aqui nessa noite: você não está aqui por um acaso, é porque você precisava ouvir isso. Você é muito especial para Deus. Você é um vaso valoroso. Ainda que o inimigo use alguém que está perto de você para dizer que você não presta, para dizer que você não vale nada, para dizer que você não é capaz, mas Deus manda aqui eu dizer para você que você é muito especial para Deus. Glória a Deus, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Pode dar um glória a Deus. Abre o teu coração, põe para fora tudo aquilo que você sente. Pede para Deus essa transformação, que Deus possa transformar você, possa transformar a tua vida, porque Ele é o único capaz de fazer isso. Nós não conseguimos mudar personalidades. O ser humano ele pode fazer anos e anos de tratamento terapêutico, psicoterapia, mas o psicólogo não é capaz de mudar uma personalidade. A personalidade está enraizada na pessoa. A personalidade ela está na alma da pessoa. E essa alma surgiu quando a pessoa recebeu o sopro do Espírito Santo, o sopro da vida. Então não tem como mudar aquela personalidade. Nós podemos melhorar muitos fatores em nossa vida, mas mudar totalmente uma personalidade não dá. Irmãos, tem muita gente que está fazendo o seguinte: vem na igreja por vir. Ela tem um pouquinho de temor a Deus. Aí ela fala: eu tenho que ir para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu tenho temor a Deus. Aí Jesus vai voltar e eu vou para a igreja. Só por isso que ela está vindo para a igreja. Mas só que a partir do momento que você veio para uma igreja, você está sendo recrutado para o exército de Deus.
Um soldado de Cristo você já é. A partir do momento que a primeira vez falaram de Jesus para você, foi ali o próprio Cristo te recrutando, da mesma maneira que ele fez aqui nessa palavra que eu li para vocês, quando ele voltava para Galileia. Ele voltava para Galileia porque ele soube que João Batista estava preso. E quando ele voltou para a cidade, ele ia passando pelas margens do rio, foi quando ele viu Simão e o irmão André. E naquele momento eles foram recrutados para o exército de Cristo. A mesma maneira Deus faz com cada um de nós. Não importa a idade que você tenha, ou que você teve. Você poderia ser uma criancinha quando alguém falou para você. Por quê? Porque era necessário que naquele momento você fosse usado para trazer a tua família ou pessoas próximas a você. Olha só como você é tão especial para Deus e tão importante para Deus. Tem muita gente que reclama, que fala, pô, mas aonde eu trabalho só tem ímpio. Mas na minha faculdade, na minha escola, também só tem gente ímpio, que só vive de bagunça, de palavrão, querem me levar para o mau caminho. Eu tenho vencido a tentação a cada dia. Mas irmãos, e tem gente que ainda tem orado. Eu tenho orado para Deus tirar eu do meio desses ímpios. Agora olha o que eu vou dizer para vocês, uma palavra revelada aqui. Você está no meio do ímpio, porque Deus quer que você ajude as pessoas que lá estão. Olha como você é importante, olha a responsabilidade que você tem. Olha a responsabilidade. Aquele ímpio só será salvo se você fizer a tua parte. Aquele ímpio só conhecerá Jesus, só poderá estar conosco lá no reino dos céus, se você fizer a tua parte. Eu louvo pela vida do Cavalieri, que um dia ele fez a parte dele comigo. Eu louvo pela vida dele, que nada desanime ele no caminho do Senhor, que ele continue fazendo a parte dele a todo momento, a todo instante. Deus dando estratégias para ele. Dando estratégias para que ele possa fazer e continuar fazendo o que fez comigo um dia. Isso já fazem 11 anos. Como o tempo passa. Por mais que eu não quisesse ouvir cada palavra que ele falava, mandada pelo Espírito Santo, é algo sobrenatural. Não é algo do homem. Não é algo do homem. Por isso que a pessoa vai te ouvir. Você não pode ficar com medo de falar. Jesus Cristo vai mudar o seu jeito. E vai te ajudar a você ajudar as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, cada um fazendo a tua parte. E eu faço uma pergunta para vocês. Antes dessa pergunta, um fato interessante. Tem irmãos que funcionam da seguinte maneira. Ele está uma bênção na igreja. Mas só que qualquer coisa que acontece na vida dele vai atrapalhar dele continuar sendo uma bênção na igreja. Dele continuar ajudando ao reino de Deus. Qualquer coisa que aconteça, aí é uma desculpa. Por exemplo, hoje o pastor até mandou um recado, né? O jovem que não vier, não vai participar do outro. Eu vejo que faltou jovem aqui hoje. E não eram muitos, hein? Imagina se fossem 50, 100 jovens. Eram quantos, irmão? 15, né? Eram 15 jovens. E faltou jovem. Irmãos, vamos levar o reino de Deus a sério. Vamos levar isso daí a sério. A volta de Cristo está muito próximo. Vamos levar isso a sério, porque Ele está voltando a qualquer momento. Eu nem sei se eu vou estar na minha casa quando acabar esse culto. Então vamos levar isso a sério. Parar de brincar com Deus. E tem gente que reclama, porque que na minha vida às vezes não dá nada certo, porque fica brincando com Deus. Deus tem te cutucado a agir. E a pessoa não faz nada. Não tem feito nada. E fica buscando desculpas para não servir a Deus da forma mais simples possível. Pelo menos estar nos cultos de terça-feira e de domingo. Aí ele estuda à noite. Tudo bem, é perdoável. Não vai ficar faltando na escola que aquelas matérias ele vai repetir de ano, vai reprovar. Agora, no domingo, domingo é sagrado. Vocês já imaginaram um domingo sem o Jaime aqui cantando? Sem o Vital, sem todas as meninas do louvor,
Vocês já imaginaram isso? Bruninho sem tocar o seu teclado. Eita Jesus. Glória a Deus. É importante, irmãos, fazer o mínimo para Deus. O mínimo para Deus. Aí vamos pensar naquele irmão ou irmã que está solteiro. Aí o irmão está solteiro, ele é uma bênção na igreja. Pastor, o que você precisa? Pode contar comigo. É para vir de madrugada, eu vou estar aqui, pastor. Ah, é para vir domingo o dia inteiro? Eu tô aqui também. É uma bênção. Aí o irmão arruma uma namorada. Imagine só que a namorada é de outro ministério. Aí pronto. Começou. Ô pastor, sabe o que é? É que eu vou ter que almoçar com a minha namorada domingo. Aí eu não vou poder vir para a igreja só à noite. À noite eu vou. Aí quando chega a noite, o abençoado não aparece na igreja também. Aí ele fala, aí liga pro pastor, pastor, sabe o que é? É que eu estava almoçando na casa da minha namorada, aí acabei indo na igreja dela. Ou nem indo na igreja. Então, os irmãos estão tendo dificuldade até de ser um crente comum. O crente fazer o mais simples possível. Imagina se essa igreja aqui, por exemplo, vamos falar da nossa Avivamento em Cristo, se tivesse culto todos os dias. Vamos além. Imagina se tivesse culto todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Crente simples, crente comum, não ia estar nessa peleja. Não é verdade? Então agora eu vou fazer a pergunta. Eu imagino que todos têm um sonho, têm objetivos na vida e tenham sonhos. E a pergunta é a seguinte: se Jesus realizar o seu sonho, hoje, você vai reagir de que maneira? Você vai ser uma pessoa de reação ou você vai ser uma lesma morta? Você consegue fazer essa pergunta para você? Consegue imaginar isso? Jesus aparecendo para você e fazendo uma pergunta. E ele realiza o teu sonho. E aí? Você vai continuar de que maneira? Você vai continuar firme, reagindo? Um bom soldado de Cristo, lutando pelo reino? Ou você vai mudar o teu relacionamento com Jesus? Ou você vai deixar de fazer a tua parte para o reino de Deus que está tão próximo? E o segredo, irmãos, de conseguir fazer isso daí? O segredo do sucesso é o que ninguém vê. Como assim o que ninguém vê? Eu não preciso estar aqui ajoelhado aos gritos, para todo mundo ver. Olha o irmão Eduardo lá gritando. Olha como ele busca Deus. Eu tenho que fazer tudo de coração para Deus, não para os meus irmãos. Tudo para Deus. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Entre no seu quarto, no oculto. Ore no oculto, escondido, porque o nosso Deus, Ele sabe de tudo. O nosso Deus sabe de tudo. O nosso Deus, Ele sabe até quando você não foi hipócrita. Ele sabe até quando você tentou. Porque tem gente que nem tentar, tenta. Então Ele sabe, quando você tentou, Ele conhece todas as intenções do seu coração. Todas as intenções. Irmãos, tem gente que tem dificuldade para orar? Tem. Tem gente que tem falta de horário para orar? O corpo humano nosso é fraco demais, está tão cansado. Mas só que às vezes a gente vai lá assistir um esporte. O homem, por exemplo, vai assistir um esporte na hora do almoço. Você perde 40 minutos vendo o esporte, mas você não consegue orar 5 minutos. Mas eu volto a dizer, ora no oculto. Quem é casado? A esposa ficou sozinha? Aproveita aquele momento. O marido ficou sozinho? Aproveita o momento. Ah, você está sozinho no seu carro? Aproveita aquele momento. Porque tudo que você está fazendo é para Deus, não é para o homem. Eu aproveito o momento quando eu estou na minha empresa sozinho. É tão bom. É tão bom. Porque é assim, às vezes você está orando, aí você só escuta a porta. Pronto. Às vezes você estava vou dizer uma palavra bem forte, você estava num êxtase com o nosso Senhor, com o Espírito Santo, e quebrou.
quebra a oração. Ou que a pessoa não bate e entra direto. Só de abrir e fechar a porta, quebra a oração. Por isso que eu digo, aproveite os momentos que você está sozinho. Que seja 10 minutos verdadeiros para Deus. Mas eu tenho certeza que o Deus, Ele é poderoso para ouvir você. É poderoso para ouvir o teu coração. Para entender os desejos do seu coração. Tenha certeza disso. Amém? Glória a Deus. O segredo do sucesso, então, é o que ninguém vê. Eu vou dar um exemplo para vocês. O segredo de uma árvore é a raiz. Imagine que tem árvores que a árvore é tão pequena para fora, mas só que a raiz dela é tão grande, tão forte, que para arrancar aquela árvore, se não for cortando, não dá para puxar. Imaginem isso. O segredo da árvore é a raiz. Uma árvore, ela pode dar bons frutos. Uma árvore, ela pode ser pequena. Não precisa ser uma árvore grande. Mas lá na raiz a gente não sabe o que tem. E às vezes o segredo do bom fruto dela vem lá da raiz também. Agora, uma certa vez, Jesus passou por uma árvore. E Jesus queria um fruto daquela árvore. Mas aquela árvore não tinha fruto. Jesus passando por nós. Nós temos que ter frutos para Ele. Naquele momento, eu vou trazer uma analogia. Jesus falou mais ou menos assim: eu quero um fruto seu, mas o teu fruto é diferente do meu. E Jesus olhou para aquela árvore e ele não encontrou frutos. Em outras palavras, ele disse assim: eu quero que você morra. A árvore secou. Imagina, se ele olha para nós, nós não temos fruto. Imagina, o que ele vai falar para nós? Nós temos uma sorte. O pastor vai confirmar. Fala aí, pastor. Nós temos uma sorte tão grande por nós sermos seres humanos. Que se fosse uma árvore, Jesus ia falar também: morra, seque. Mas só que Deus, Ele perdoa tudo. Ele perdoa todos os pecados, todos os nossos pecados. Eu aprendi uma vez que Deus, Ele só não perdoa pecado contra a sua autoridade. Contra a sua santidade, Ele perdoa. Se Deus te deu uma ordem, obedeça. Deus te deu uma ordem, obedeça. E tem uma passagem na Bíblia de Jonas. Jonas não obedeceu. Jonas estava com medo de ir para a cidade, para Nínive. E Deus mandou: vai lá para aquela cidade e prega o evangelho. Acho que ele ficou pensando: Deus vai mandar eu para lá, eu vou morrer. Minha sentença de morte, eu vou chegar lá, vou pregar o evangelho, vão me matar. Eu não vou, não vou. Não estou doido. Aí ele pega o barquinho dele e vai para outra direção. Aí vem um peixe grande, engoliu ele. Imaginem isso. Depois esse peixe grande vomitou ele lá perto da cidade, né, pastor? Ou seja, ele teve que fazer a vontade de Deus, mesmo sem querer. Imagina. Então, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus, obedecê-lo. E, gente, a árvore, ela tem que ser reconhecida pela raiz que ninguém vê. E eu digo agora nesse momento que você é a árvore de Deus. Você tem que ser reconhecido pela tua raiz. Você tem que dar o melhor fruto dessa terra. O melhor. Eu duvido. Vou fazer uma pergunta. Quem tem um irmão que é daqueles tribulados que você conhece? Quem conhece? Levanta a mão. E às vezes convive com ele. Não, o irmão que eu falei, não é irmão de sangue. O irmão que eu estou falando é uma pessoa. Quem conhece? Vai, mais fácil. Um amigo. Quem conhece um amigo que é um tribulado? Aquele cara não quer nem ouvir falar de Jesus. Vocês veem como tem muita gente que precisa ouvir falar de Jesus, ouvir falar do reino de Deus. E falando de reino,
esse reino dos céus que Jesus falou aqui, porque é chegado o reino dos céus. Reino é uma forma de governo de uma autoridade, onde a autoridade é um rei. É uma forma de governo. E o reino dos céus? O reino dos céus, ele é um governo real estabelecido por Deus, onde o grande rei será o nosso Senhor Jesus. Por isso que é importante a volta de Cristo. Essa é a promessa que ele deixou. Está próxima essa vinda. E ele voltará diante de toda a glória, sobre todas as glórias desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Falando de reino agora, eu vou falar para os irmãos do reino dos homens. O reino dos homens. O homem que inverteu todos os valores de vida. Hoje você entra na internet e você vê uma criancinha de 10 anos de idade dançando, quer dizer, para mim dançar uma música, para você dançar tem que ter música. E chamam funk de música. Aí você vê a criança fazendo gestos obscenos, gestos que estimulam a sensualidade. Aí você vê uns doentes pedófilos que acaba cometendo crimes, e depois o pai que não cuidou da criança fala: ai meu Deus, por que aconteceu isso? O ser humano está invertendo todos os valores. Quando eu era criança, existia o militarismo. Eu peguei a transição do militarismo para... Hoje nós estamos no presidencialismo. E era muito rígido. 10 horas da noite, não tinha ninguém na rua. Quem está na rua depois das 10 é marginal. Se você é trabalhador, você era obrigado a andar com a carteira de trabalho. Não era só com RG. A polícia te encontrava, você tinha que estar com a carteira de trabalho. Não sei se alguém lembra aqui. E foi trazendo liberdade, Vamos dar um exemplo, o Brasil. O que acabou acontecendo? Virou libertinagem. Tá uma palhaçada. Hoje você sai na rua, você vê criança de 12 anos na rua. Cadê os pais dessas crianças? Onde está a educação? Onde está o valor da família? O que é o amor para eles? O que é o amor? Hoje, nós somos forçados. Acabou aquele tempo que a mulher só ficava em casa. A mulher ajuda hoje. A mulher tem que trabalhar. Nós somos obrigados a se distanciar das crianças. Por isso que é muito mais importante darmos atenção para essas crianças. Hoje, ficou mais difícil. Por quê? É notório que o brasileiro só funciona à base de multa, à base de obrigação. Vocês querem um exemplo? É sobre a faixa de pedestre. Meu Deus do céu, como o povo é ignorante. Quando a faixa de pedestre tem o farol de pedestre, o pedestre tem que esperar o farol. Quem tem carro aqui sabe, o pedestre não espera o farol. E olha para você com uma cara assim. É verdade ou não é? E se você ainda retruca com ele, quer sair brigando, qualquer coisa, quer sair chutando a porta do carro. Vocês entendem? A inversão de valores. Ninguém respeita mais ninguém. E é tão simples. Uma das coisas mais lindas que Jesus nos ensinou: amai o teu próximo como a ti mesmo. Não queira para você o que você não quer para o seu próximo. Se o mundo inteiro fizesse isso, não haveria guerra. Não é verdade? Imagina, eu vou falar até de quem é evangélico. Hoje eu quero ouvir um som aqui, aí vai lá, liga o som, esquece o vizinho, e liga o som no último volume lá. Aí põe um Thales, aquele rockão. O que vai acontecer? O vizinho vai reclamar. Por quê? A pessoa não teve capacidade de pensar no próximo. Só pensou nela. Temos que pensar no próximo, sim. Quer ouvir uma música no último volume? Põe um fone de ouvido e estoura seus tímpanos. Pensa no próximo. Esse é um exemplo que eu estou dando. É um mínimo detalhe. Isso daí são para todas as coisas da vida.
todas as coisas. Agora vocês imaginem se fosse ao contrário. O vizinho ligar uma música que seja um funk no último volume. Então, tá vendo? Ninguém respeita mais ninguém. E quando Jesus falou, ame o teu próximo como a ti mesmo. Um dos motivos que tem muitas pessoas com depressão é que as pessoas perderam o amor próprio. As pessoas não se amam mais. Como que você vai amar alguém como você ama você se você não se ama? É isso que está acontecendo nesse mundo. O homem recebeu inteligência dentro do reino dos homens. O homem recebeu toda a inteligência de Deus. Inteligência para medicina, para curas, inteligência para tecnologia. Olha quanta tecnologia. Onde que a gente ia imaginar? Hoje está com uma TV móvel, está com um celular que faz, é um mini computador, faz até milagre. Quando que nós podíamos imaginar isso? Quando? Mas o homem usa a tua inteligência para fazer o mal. O homem não está usando a tua inteligência para fazer o bem, para ajudar o teu próximo. E nesse reino dos homens, vale principalmente aquele que tem mais. O homem é valorizado pelo que ele tem, pelas posses dele, pelo dinheiro dele. Se ele tem dinheiro, arruma o melhor lugar para ele no restaurante. Sendo que se o pobre for lá, for gastar a mesma coisa, o dinheiro é o mesmo, né? O valor é o mesmo. Mas não, o homem é medido pelo carro que ele tem, pela casa que ele tem. Esse é o reino dos homens. Outro reino também é o reino das trevas. O reino das trevas. O rei desse reino é Satanás. Ele só sabe fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Só isso que ele sabe fazer. É um mentiroso, mas mentiroso que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele foi até Jesus Cristo e falou. Ele mostrou para Jesus, olha todos os reinos do mundo. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Como que ele pode dar algo que ele não tem? Se o dono do ouro e da prata é Deus. Ele é um mentiroso. E muitas vezes acontece isso em nossa vida. Vem alguém, ó, na orelha, prometer umas coisas que você tem que perceber logo que isso não é de Deus. Como que podem prometer algo que não tem? O reino das trevas está nas regiões celestiais. Você sabe me dizer por que Satanás odeia tanto o ser humano? Por que ele te odeia tanto? Alguém sabe dizer? Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós tomamos o lugar dele da adoração. Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo. Que ele era o regente de Deus no coral dos céus. Imagina que ele que era o grande adorador dos anjos. Ele era o cantor. Imagina, Jaime. Ele jogar tudo fora. Ele querer usurpar o reino de Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 da parte dos céus. E até hoje esse 1/3 segue ele porque tem medo dele. Porque pecaram contra a autoridade de Deus. Eles já estão condenados. E ele ficou com tanta raiva que ficou a nós incumbidos de adorar a Deus, de orar a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Que aí ele quer destruir a nossa vida. Ele quer destruir a vida de cada um que está aqui. Mas só que você tem que lembrar que Deus é maior do que tudo. Deus nos dá poder. Jesus Cristo prometeu: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não tema, irmãos, e vença o mal. Quando o mal te afrontar, lute contra ele. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. No reino das trevas, ele é feio demais. Ele parece um abismo.
cheio de trevas. Ele é composto de demônios. E a lei que existe lá é assim: viva como você quiser. E para finalizar agora, irmãos, o reino de Deus, que é o reino dos céus. O grande governante. Deus comissionou Jesus Cristo como rei do reino. A ele foi dada toda a autoridade na terra e no céu, em Mateus 28:18. Ele é o nosso grande rei. Todos os súbitos desse reino somos nós, e todo aquele que adorar o teu santo nome. Nós somos os súbitos desse reino. E o mais legal de tudo, ele não cobrará nenhum tributo. Você não vai precisar pagar nada para isso. Por isso que a nossa igreja, Vivamente em Cristo, frisa bem nisso. Sem teologia da prosperidade. Você não precisa pagar para ter um lugarzinho no céu. Você não precisa pagar para chamar a atenção de Deus. Mas você precisa responder ao teu chamado. Reagir ao teu chamado. Glória a Deus. A lei do reino de Deus. Viva como Jesus quer. O idioma do reino de Deus: louvor, oração, gratidão, adoração, amor ao próximo. Não façam para o teu próximo, para o teu vizinho, para quem estiver do seu lado, o que você não quer que façam para você. Irmãos amados, eu convido todos vocês agora. Vamos fazer uma contemplação agora. Feche os teus olhos, irmãos. Feche os teus olhos. Eu convido você agora a entrar no reino dos céus. Mas só que eu convido você a entrar pelos portões da frente. Você não vai olhar pela janela. Imagine agora que você está vendo um lindo portão. Imagine isso. E você está caminhando na direção dele. E os anjos estão te recebendo, estão abrindo aquela porta, aquele portão. E você está entrando no reino dos céus. E lá, meus irmãos, você vai poder flutuar como os anjos. Lá o teu corpo não terá mais pecados. Você será leve como um anjo. Irmãos, continue caminhando, continue. Você está entrando na cidade agora. Você está indo na direção de uma praça. E lá está uma árvore linda, que é a árvore da vida. Você viu aquela árvore? Todos nós vamos comer do fruto daquela árvore. Glória a Deus. Irmãos, e quando você olha para o teu lado direito, você vê um rio passando. E você começa a procurar de onde que nasce aquele rio. E você olha para o alto. Você vê o trono de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o trono de Deus dourado, lindo, brilhando. E lá está, sentado sobre ele, aquele que é o nome sobre todos os nomes. Aleluia. Glória a Deus. E você nota que aquele rio que está passando ali pela praça, você nota que aquele rio está saindo debaixo do trono de Deus. Aleluia. Glorificado seja o santo nome, Senhor. E você vê os querubins segurando que sustentam esse trono. E debaixo desses querubins chamas, brasas de fogo. E essas brasas de fogo são essas brasas que caem até o altar aqui. Até a nossa igreja. Irmãos, Deus, meus irmãos amados, vamos aproveitar. Vamos mudar o nosso coração. Mesmo que você não tenha forças, peça para Deus. Deus, molde o meu coração. Transforma a minha vida. Sonda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Para ti tudo é possível. O impossível na tua vida, para Deus não é nada. E é nesse momento que Deus vai falar contigo agora. Muito mais ainda através de uma canção. Aleluia.
Deixe Jesus falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Vamos colocar em pé nesse instante, bem. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sim, Pai, faz isso nessa noite. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Sim, Pai. E enche-me até se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Todos os dias, Senhor. Quebranta-me, dia após dia, Pai. Transforma-me para o teu louvor. Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Senhor, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, Senhor. Eis
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Oh, aleluia, vamos aplaudir bem forte ao Senhor.